sou Isabela Siqueira, eu sou artista visual, sou formada em artes visuais pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Eu nasci em Jambeiro, uma pequena cidade rural aqui do interior de São Paulo, de aproximadamente 5 mil habitantes. E, na verdade, eu nem nasci em Jambeiro, eu nasci numa cidade ao lado, porque Jambeiro não tinha maternidade. Então, eu nasci numa cidade ao lado e fui criada em Jambeiro, né? E essa infância que eu tive lá, em Jambeiro, moldou muito quem eu sou hoje, assim, né? A minha mãe, ela foi professora de pintura por muito tempo, tanto de pintura a óleo quanto de tecido. Então eu lembro muito assim de ver ela pintando pano de prato, de sentir o cheiro da tinta a óleo pela primeira vez, assim. E o pai da minha mãe, ele foi um escultor autodidata. Mas assim, não que ele na época tinha essa noção, né, de ser um escultor, de se autonominar. Mas ele esculpia algumas peças de madeira, porque ele trabalhava numa empresa de eucalipto. Então ele descascava essas peças de eucalipto. E aí, quando ele chegava em casa, ele tinha esse hobby, né? Essa coisa de pegar essas peças e um canivete velho começar a moldar essas peças. O pai da minha mãe. E minha mãe, essa professora de pintura, também pintora, né? Então, eu acho que, assim, essa infância, essa casa com esses materiais, com as esculturas do meu avô, com esses materiais da minha mãe, moldaram muito, assim, a artista que eu sou hoje, né? Então, desde pequena, como eu tive contato com esses materiais, né, com essa narrativa, eu já fui crescendo, mas olhando para esse lado assim das artes visuais, né? Mas ainda assim, não me vendo enquanto artista, me vendo ali como, gosto de desenhar, gosto de fazer, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui me encantando assim pela cultura mesmo ali, interiorana, né? Com os meus 20 anos, fui entendendo a importância dessa cultura e entendendo o quão era importante para mim conhecer a minha história. Porque teve uma época na minha vida, justamente por eu morar nessa cidade de 5 mil habitantes, que eu comecei a me sentir diferente daquele todo, né? E aí, quando eu comecei a me sentir diferente, eu comecei a querer o de fora. Que eu acho que é um movimento que muita gente tem, assim, né? Quando vem dessa cidade pequena de querer ir para uma cidade grande onde vai ser mais um entre uma multidão, né? Porque você pensa, né? Uma cidade pequena que todo mundo te conhece é complicado, né, para uma adolescente. E aí comecei a ter esse movimento assim de querer sair de lá, de querer distanciar da minha história, das minhas raízes caipira. Mas aí veio a pandemia, né? E veio todo esse movimento e eu comecei a olhar mais para esse lado. Então comecei a perguntar mais para minha mãe sobre o meu avô, sobre a mãe, como que ele começou a esculpir essas madeiras, para o meu pai, sobre a família dele, porque meu pai, ele é um homem que morou na roça por muito tempo, né? Então ele vivia tanto de plantação quanto também de tirar leite, né? Então são raízes muito vívidas na família do meu pai, da minha mãe também e em mim, né? Mas justamente por essa distância, eu comecei a renegar, né? Fiz esse movimento. Então, depois, na pandemia, né, com esse olhar um pouco mais maduro, eu comecei a me interessar por isso. Então, eu acho que eu tive essa virada de fase, assim, amadureci artisticamente nessa época. Eu penso que, assim, eu tive uma virada de chave mesmo, assim, porque essa cultura caipira, toda essa minha infância, né, na roça, ela era muito bonita, mas ao mesmo tempo me doía bastante. Então, quando eu comecei quando eu cresci, né, e me afastei disso tudo, machucou, assim, né, criou uma ferida. Que eu acho que hoje, através do suporte, dos processos artísticos, eu consegui me reconectar com essa infância, com essa menina que eu fui, que eu ainda sou, com a minha mãe, com a minha avó. E aí é muito bonito, assim, quando eu observo hoje também os materiais que eu uso nas obras, né? Porque a tinta a óleo, querendo ou não, faz essa ligação com a minha mãe, professora de pintura, né? E também os adornos, então, os botões, as fitas,
também são essa conexão de ancestralidade feminina dessa costura, dessas manualidades. Então eu penso também, quando eu olho essa minha pesquisa hoje, eu vejo essas ligações, sabe? Eu vejo o que cada material conecta com a minha vida, assim, sabe? Com a minha infância, com o eu mais jovem, com o eu adulta. Eu acho que faz essas ligações. A cerâmica, ela foi uma bela surpresa, assim, porque eu nunca me vi ceramista. Eu lembro, assim, de ter aula, de ter tido aula de modelagem em argila em Jambeiro, mas era uma coisa bem de figuras mesmo, assim, né, de criança pegar o barro e moldar. E aí, em 2022, 2022 eu conheço a Cerâmica Vargem do Tanque, que é um grupo de ceramistas aqui do Vale do Paraíba que é só formado, não só formado por mulheres, mas a maioria são mulheres, que moram em Cunha, num bairro rural, bem afastado do centro. Aí eu conheço esse grupo de ceramistas e me apaixono, porque elas pegam argila, elas fazem o processo de pegar a argila da terra, de trabalhar esse material, ele vira a argila que a gente vê, né, que a gente consegue moldar, elas moldam, elas constroem um forno e elas queimam as peças. Então, quando eu vi esse processo inteiro fechado, feito por mulheres e mulheres rurais, né, mulheres que têm essa lida mesmo, eu me encanto. E aí, nesse processo, eu conheço uma amiga também que tem um sítio aqui em Jacareí, onde eu moro atualmente. E nesse sítio, ela encontra argila. E aí, junto com o mestre de cultura, que é o Magela, também de Jacareí, a gente começa esse processo de investigação desse material. E esse sítio tem uma ligação muito bonita comigo, que também foi um local que eu comecei a trabalhar mais profundamente o meu trabalho, amadurecer. Então, quando a gente acha esse material lá, é muito bonito ver também mais um suporte que conecta com toda essa minha narrativa. Então, desde essa época, né, a gente começou a modelar pequenas figuras, né? Então, eu começo a me encantar pela argila, mas nesse lugar mais de diversão, assim, né? E aí, agora, assim, que eu comecei a aprofundar esse processo enquanto artista e até quanto ceramista. Então, eu começo a modelar essas figuras que têm a ver com as telas também, né? Uma extensão do meu trabalho das telas, né? Das obras. Então, são cavalos, são galinhas, são mulheres também, né? Que tem também, de novo, esse cotidiano rural, mulheres fortes, também com essa cor de terra, né? Cor do sol. Então, eu acho que, e falo de novo de terra, né? Que o próprio material vem da terra. Eu imagino assim, eu começo a pintar essa figura, né? é, de novo, nessa reconexão, né, comigo, com a minha mãe, com figuras femininas caipiras que eu conheço, né? Então, essas mulheres que eu pinto são mulheres que eu me vejo de certa forma, né? Então, são tias, é minha mãe, é minha avó, mulheres que têm essa lida com o rural, mas não nesse lugar estereotipado do caipira, né? Quando a gente pensa no caipira, a gente pensa no jeca, no homem simples, sem estudo, sem conhecimento. Isso quando a gente pensa no homem caipira, né? Quando a gente fala de mulher caipira, abre um outro buraco, né? Que eu tenho preenchido isso, sabe? Visualmente. Então eu conecto essas minhas lembranças familiares com uma pesquisa mais aprofundada a partir da escritora Ruth Guimarães, que é uma escritora maravilhosa, natural do Vale do Paraíba, então conterrânea, que começou essa pesquisa também sobre o caipira, né? Então, a partir da obra dela, a partir dos estudos dela, eu também ilustrei o último livro dela, que já faleceu, né? Mas eu ilustrei o Marinheiro no Mundo e ilustrei também imagens do curta da obra dela que se chama Água Funda. Foi um importantíssimo romance que ela escreveu, né? Que virou agora um curta que eu tive a alegria de ilustrar essas imagens. Então, eu já tinha esse imaginário pessoal. Quando eu conheço a Ruth, eu faço essa ligação, né, com uma escritora caipira também, né? Então, eu
pego todas essas informações de estudo, de pesquisa e o pictórico também e transformo nessas personagens reais, né? Fora desse estereótipo. Falando, né, em Ruth Guimarães, eu tô ministrando, né, uma residência artística no SESC São José dos Campos, que traz a obra Água Funda da Ruth Guimarães junto à minha pesquisa visual. Então, eu junto, né, essas duas pesquisas, trago Água Funda como esse fio condutor e também as minhas pinturas para falar da mulher caipira. Então, a residência se chama Reimaginário da Mulher Caipira. E eu trago essa palavra reimaginar justamente para trazer como é a mulher caipira atual, né? E como a mulher caipira vê a mulher caipira. Então, assim, como a mulher caipira constrói uma mulher caipira visualmente, né? Então, ao longo das aulas, né, as alunas são só mulheres de várias idades. Então, assim, está sendo muito rico mesmo e precioso a gente refletir também sobre a construção dessa imagem ao longo da história. Então, também levo algumas práticas que eu faço em ateliê, né? Então, estou levando a modelagem em argila, colagem, a pintura em si, a criação dos estandartes com esses adornos, essas fitas, para a gente refletir e reconstruir essa imagem. Eu acho importante também, quando a gente pensa nessa construção da mulher caipira, né, a gente visualizar essa trajetória, né? Então, essa mulher caipira, né, ela sempre tem algumas imagens e alguns estereótipos atribuídos. Então, quando a gente pensa nessa mulher, é a mulher que é mãe, que cuida da casa, que tem esse cuidado invisível, né, que é um cuidado que, assim, cuida desde a casa, dos filhos, do marido, que sustenta toda essa engrenagem, né? E não é reconhecida. Então, por que eu falo isso, né? Porque quando a gente pensa nesse cuidado, é um cuidado que vai além desse cuidado físico das coisas, né? É um cuidado também que mantém o conhecimento, a oralidade, a manualidade. Então, também a mulher caipira, né, pensando nessa pessoa, ela é sempre responsável também por passar o conhecimento. Então, quando a gente pensa nisso, ela não é só responsável por passar aquele conhecimento, por cuidar da casa, do marido, ela é responsável por tudo, né? Ela que sustenta todo esse mecanismo. E aí eu estava lendo esses dias e ouvindo bastante material para fazer a residência, né? E aí tem um assunto que me pegou bastante, que é sobre os domingos. Quando a gente pensa no domingo, para o caipira é um dia abençoado, um dia sagrado. É o dia que ele vai na missa, é o dia do silêncio, é o dia do descanso. Mas, se a gente for parar para pensar, né, a casa está toda em silêncio, aquela coisa de descanso, mas porque tem a mulher ali segurando esse silêncio. Porque pensando numa mulher que antigamente tinha 9 filhos, 8 filhos, 5 filhos, esses filhos estavam quietos, né? Não fazendo bagunça, porque ela estava cuidando desses filhos, dessas crianças. Então, se a casa estava limpa para o caipira descansar, é porque ela tinha limpado. Então, o domingo é abençoado para quem, né? Então, eu acho legal a gente entender, né, esses parâmetros assim e essa trajetória.